Queridos irmãos e alunos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Ezequiel e hoje nós daremos início a mais uma disciplina no nosso seminário teológico, o STPágio, no nosso núcleo CADEPA, campo este presidido pelo nosso pastor-presidente, pastor Dr. Francisco Xavier, e hoje teremos a honra de estudarmos mais uma disciplina, qual seja caráter cristão. Tá? Nós estudaremos essa disciplina que é de suma importância para nós que somos servos do Senhor, que somos obreiros da casa de Deus. E por que a importância dessa disciplina? Porque através dela nós entendemos como se é moldado o caráter do cristão, do servo de Deus. Através dela nós entendemos a forma como devemos agir, como devemos nos portar. E com isso, irmãos, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a caminhada cristã, tá? Mas para darmos início à nossa aula, nós precisamos entender primeiramente o que seria esse conceito de caráter, né? Para que então possamos adentrar na nossa disciplina de caráter cristão. Caráter, irmão, ele pode ser classificado como uma conduta inerente de todo ser humano. Conduta essa que vai definir a postura, o comportamento e o posicionamento desse cidadão, desse ser humano durante a sua vida. Nós podemos usar o exemplo de duas pessoas de culturas diferentes, de povos diferentes, que são postas diante de uma mesma situação. Essas pessoas elas são tendenciadas a agir de forma diferente, porque o seu caráter ele é moldado de forma diferente. Né? Então, com isso, nós entendemos que o caráter ele é inerente de cada ser humano e ele é avaliado e assim moldado de acordo com a cultura e de acordo com a forma que essa pessoa viveu e presenciou fatos de sua vida, enfim. Mas propriamente falando sobre o caráter cristão, nós precisamos entender como que surgiu e de onde que surgiu esse o caráter cristão. Vamos lá. O caráter cristão, irmãos, como a resposta já é bem óbvia, ele veio de Deus. E como que o homem ele possui esse caráter? Muita gente atribui a criação de Deus do ser humano, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, atribui a imagem física, a semelhança física, mas não é bem assim. A semelhança de Deus para com os homens é a capacidade de pensar, a capacidade de ser um ser racional. Essa é a imagem, a semelhança, perdão. Essa é a semelhança de Deus para com os seus. Um ser vivente capaz de pensar, de ser racional, enfim. Já a imagem ela é diferente, porque a imagem ela é o próprio caráter que Deus atribuiu para os seus filhos. Porque entenda, irmãos, Deus ele possui atributos que são incomunicáveis, atributos esses que são a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Esses atributos ele não comunica com ninguém, é somente dele. Porém, existem alguns atributos que Deus ele comunica com os seus, atributos esses que são o amor, a compaixão, o perdão, a bondade, a misericórdia. Dentre esses, Deus ele compartilhou também, comunicou com os seres humanos, a sua criação, o seu caráter. Né? E nós sabemos que esse caráter, Deus ele nos deu o seu caráter, porém o caráter humano ele foi deformado. E como que ele foi deformado? Porque nós sabemos que o homem ele tem o seu caráter inspirado por Deus, entregue por Deus, porém através do pecado o homem ele teve o seu caráter deformado. Como assim deformado? É como se o homem tivesse, através da queda, borrado ali o seu caráter para com Deus. Com isso, com isso nós temos o caráter humano, que é um caráter caído, um caráter deformado, porque nós sabemos que o homem ele é tendencioso à queda. O homem ele é tendencioso a fazer o que é ruim, porque a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Ou seja, nós sabemos que desde a queda de Adão, desde a queda no jardim, a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Ou seja, nós herdamos uma natureza adâmica de Adão. E com isso, todo homem já nasce tendenciado a fazer o que é errado, a fazer o que não convém a Deus. Com isso, o caráter do homem é deformado. Porém, o caráter de Deus, ele veio para moldar esse caráter humano. Com isso, irmãos, nós vamos entender algumas definições desse caráter.
E que definições seriam essas? Nós entendemos que, como o caráter humano foi deformado e o homem foi espiritualmente influenciado pelo mal, nós, para alcançarmos o caráter divino, nós precisamos ser mudados pela graça de Cristo. E existe a possibilidade do homem transformar o seu caráter de humano para um caráter cristão? Sim, existe a possibilidade. O seu caráter ele pode mudar. Entretanto, nós precisamos entender que a mudança de caráter ela não parte de mim. Ela não vai partir de Deus para que você venha ser forçado a mudar o seu caráter. Ela precisa partir de você. Você precisa ter a força de vontade de ter o seu caráter mudado e moldado por Cristo, para que então você possa ser alcançado pelo poder da graça e o seu caráter ser moldado, e então ser alcançado por Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse primeiro ponto, nós conseguimos entender, nesse capítulo primeiro, as definições básicas de caráter. É que Deus ele atribuiu a nós alguns dos seus atributos, e entendemos também que esses atributos, né, que Deus comunicou, dentre eles o seu caráter foi borrado por conta do pecado, mas a graça nos resgatou para que então o nosso caráter cristão pudesse ser alcançado, tá? Vamos continuar, irmãos, e vamos para o capítulo de número 2. O capítulo 2, irmãos, tem por título Fé que gera caráter. E nesse capítulo, para iniciarmos, eu gostaria de ler com os irmãos Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que diz assim: Ora, vamos lá. Melhor dizendo, né, irmãos, Carta aos Hebreus. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Diante disso, irmãos, nós entendemos e observamos que a fé ela é a base para a caminhada cristã. Ela é algo que não se vê, mas é algo que se espera. Fé é essa, irmãos, que os patriarcas alcançaram, os profetas, e com isso eles conseguiram alcançar o melhor de Deus, conseguiram alcançar a terra prometida, e assim os profetas conseguiram entregar a mensagem de Deus às igrejas, conseguiram assim conduzir o povo de uma forma correta. E para isso nós precisamos entender, irmãos, que existem tipos de fé, existem formas de crer, e nós vamos ver cada um deles com calma, tá? Os irmãos que estão com o livro podem nos acompanhar a partir da página 23, que vai dizer o seguinte sobre tipo de fé. Existem, irmão, três tipos de fé que eu gostaria de ressaltar aos irmãos. A primeira delas é a fé única, a segunda é a fé humana e a terceira é a fé divina. A primeira delas sendo a fé única, irmão, seria um exemplo de fé que não seria um modelo ideal, porque esse tipo de fé é uma fé que você pode acreditar em qualquer coisa que pode até mesmo não ser relevante à fé cristã. E geralmente esse tipo de fé é uma fé que o maligno implanta nos corações daqueles que são seus para conduzi-los na luta contra Deus. Então entenda que não é algo que provém de Deus. A fé humana, irmãos, o próprio nome já está dizendo, é uma fé moldada naquilo que se pode ver, naquilo que se pode tocar, uma fé tangível, tá? Algo que você pode ver, tocar, apreciar. E a fé humana, ela está baseada naquilo que eu posso, naquilo que eu creio, naquilo que eu sei que vai acontecer. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito porque eu sei que vai acontecer. É uma razão lógica. Não é algo que eu venha esperar que aconteça. Não. Então, entenda, existe uma diferença muito grande, tá? E por isso ela também não é um bom exemplo de fé a seguir. Mas existe a fé divina, irmãos. Fé essa a qual citei anteriormente, que é a fé a qual nós devemos seguir, observar e ter com calma nesse segmento. A fé a qual os profetas alcançaram a Deus, a fé a qual os discípulos esperaram com fé e alcançaram o avivamento pelo Espírito Santo. Então entendam que através dessa fé a igreja de Cristo ela é moldada. Porém, irmãos, não basta você ter fé, não basta você simplesmente acreditar, mas você tem que crer naquilo que você acredita. É por isso que existem formas de crer. Existem duas formas específicas, irmãos, ali a partir da página 33, irmãos podem acompanhar, são dois tipos de formas de crer.
é a crer com a boca e a crer com a alma. A primeira delas, irmãos, é uma fé falada. Eu acredito porque eu falo que eu acredito, mas eu posso muito bem acreditar ou não acreditar, tá? Mas crer com a alma, irmãos, é uma crença um pouco mais verdadeira. Porém, uma sem a outra ela não vale. Eu preciso crer com a boca, mencionar com a boca, porém a minha alma também ela precisa crer, para que então eu possa me render de forma completa a Deus. E aí nós entendemos um pouco sobre a rendição. Porque existem duas formas de rendição a Deus, a rendição parcial e a rendição total. Na rendição parcial, irmãos, eu não me entrego por inteiro a Deus, eu me entrego de uma forma parcial, mas a minha fé, o meu caráter não está 100% moldado. Mas quando eu me entrego de forma verdadeira, entendendo que eu tenho uma fé divina, entendendo que eu creio com a boca e com a alma e que eu me rendo completamente a Deus, eu vou ser um cristão equilibrado e terei um caráter moldado por Deus, um caráter cristão. Com isso, a gente entende que não basta apenas ter fé, não basta apenas crer, não basta apenas se render, mas você precisa ser equilibrado. A sua fé, ela também deve ser baseada em equilíbrio, ou seja, você deve sim orar, você deve sim buscar conhecimento teológico, ter uma boa base bíblica. É por isso que você está aqui hoje, né, estudando. Porém, você precisa unir os dois. Você precisa ter um conhecimento, precisa crescer no conhecimento, mas também precisa crescer na graça. Um sem o outro causa desequilíbrio no caráter cristão. Então, como um servo, como um bom cristão, você precisa ter o seu caráter moldado em Deus em todos esses quesitos. Tranquilos até aqui? Então, vamos caminhar para o capítulo terceiro, tá? Capítulo terceiro que tem por título Princípios de Vida Cristã. Antes de mais nada, irmãos, quando falamos sobre princípios de vida cristã, o primeiro deles é aceitar a Bíblia como autoridade. Vamos lá. Quando eu aceito a Bíblia como autoridade, irmãos, eu entendo que ela é única, e sendo única, eu entendo que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E por ela ser a palavra de Deus, irmãos, nós conseguimos entender que nós não cremos em fábulas, em qualquer outra história, nós reconhecemos a suficiência da Bíblia, nós reconhecemos que ela não erra, ela é inerrante e que tudo que contém nela é a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, diante disso, nós vemos que é princípio basilar para a fé cristã, é uma das cinco solas, sola escritura, somente pelas escrituras. É base para que a fé cristã possa se erguer. Então, o princípio básico para quem quer ter o seu caráter moldado por Deus, entender que a Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, tá? Princípio basilar da fé cristã, entender a Bíblia como autoridade. O segundo, irmãos, é ter a consciência e reconhecer que você é salvo pela graça. Ou seja, você não é salvo por méritos, você não é salvo porque você tem obras, você não é salvo porque você é bom. Você é salvo pelo favor imerecido, pela graça de Deus. Se não fosse a graça, você não seria salvo. Então, é por ela que você alcança a misericórdia. E com isso, irmãos, a gente entende que é um princípio básico, né? Como eu disse, que a crer na Bíblia como autoridade é uma das cinco solas da reforma protestante, né? A sola escritura. Entender que é salvo pela graça também é uma das cinco solas, a sola gratia, somente pela graça. Então, somente pela palavra, somente pela graça, são princípios basilares da fé cristã, irmãos, tá bom? E também entender que você precisa obedecer a palavra por ser salvo, tá? Você não obedece para ser salvo, você obedece por ser salvo. Você não pode condicionar a sua obediência com a sua salvação. Você obedece por gratidão a Deus por ser salvo, tá? Por temor e obediência. Você não obedece simplesmente como uma troca de barganha com Deus. Não. Você não vai chegar para Deus e falar: Senhor, eu te obedeço, mas eu só te obedeço porque eu vou ser salvo. Não, não é assim que funciona. Você obedece por gratidão, por saber que já foi salvo em Cristo Jesus. Entende? E com isso, é como se tem no início da nossa aula, com isso, você percebe que ser salvo pela graça vai muito além de eu ir à igreja, vai muito além de eu simplesmente fazer obras. Não, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa obedecer e saber que é pela graça que foi salvo. Tranquilos, irmãos, até aqui? Para finalizarmos o ponto 3, eu gostaria de citar dois pontos específicos. Primeiro, ser contribuinte na obra.
E segundo, irmãos, outro ponto que eu gostaria também é tomar cuidado com novos convertidos, tomar cuidado com aqueles que são neófitos na fé, aqueles que iniciaram a fé em Cristo, entender que a caminhada é dolorosa, é difícil, principalmente para quem iniciou na fé. Então, tomar um cuidado com essas pessoas, os cristãos que estão iniciando, e ser contribuinte na obra de Cristo. Isso é base lá para que a fé em Deus possa crescer e que você possa ter o seu caráter moldado por Cristo, tá? Vamos caminhar, irmãos? Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, irmãos, a partir da página 59, ele vai falar um pouco sobre a conduta de Jesus, tá? E quando falamos sobre a conduta de Jesus, nós entendemos que o cristão ele precisa se parecer com Jesus. Em que sentido o cristão precisa se parecer com Jesus? No seu caráter, na forma de ser, na forma de agir em obediência a Deus. Nós precisamos ser modelos para isso, tá? Nós precisamos entender que a conduta do servo de Deus, ela, assim como o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nós precisamos ser imitadores de Cristo, entender que a conduta de Jesus é uma conduta a ser espelhada, uma conduta a ser seguida. Se somos cristãos, se somos servos de Deus, nós entendemos que esse é o modelo principal e basilar de conduta a se seguir, tá? Então, com isso, nós também entendemos que, observando a conduta de Jesus, nós temos que suportar as perseguições que são inevitáveis. Jesus disse aos seus discípulos que o mundo aborreceu a ele, então o mundo também aborreceria aos discípulos. Mas assim como ele venceu, os discípulos também venceriam as perseguições. Perseguições essas que são inevitáveis. Ou seja, não tem como se livrar das perseguições. Elas virão. Porém, com o seu caráter moldado em Cristo, essas perseguições elas serão fáceis de você conseguir suportá-las. Assim como Cristo suportou. Tá? Então, caminhando para o capítulo 5, que fala sobre tornar-se modelo cristão, nós vamos ver um pouquinho, irmãos, sobre a dificuldade de tornar-se um modelo. E fica uma pergunta no ar: é difícil tornar-se um modelo cristão? Nós entendemos que existe uma diferença muito grande entre tornar-se um modelo e encontrar um modelo. Qual seria a diferença? Encontrar um modelo seria você se espelhar em alguém que é um modelo cristão. Só que existe um perigo muito grande nisso, porque quando você se espelha em alguém, você condiciona o seu caráter ao caráter da pessoa que você se espelha, do modelo que você se espelha. E com isso gera um perigo muito grande, porque se essa pessoa, se esse modelo vier a cair, a tendência àquele que se espelha a cair também é grande. Por isso que é recomendável você tornar-se um modelo, tá? E qual seriam os requisitos para esse modelo? Primeiro ponto, todo modelo é liberto. Ou seja, você precisa ser liberto por Cristo para ser o modelo. Você precisa entender que a sua libertação ela não vem por si só, ela vem por intermédio de Cristo Jesus. E não é apenas dizer que é liberto, você precisa ter certeza que foi liberto, ter a convicção da sua libertação em Cristo Jesus, para que então você possa, por fim, entender que o seu caráter será moldado e que, por intermédio da graça que há em Cristo Jesus, você terá o seu caráter cristão moldado e, por fim, será um modelo liberto. Então, irmãos, finalizando o capítulo 5, nós caminhamos para o capítulo 6, a qual nós vamos estar abordando alguns pontos específicos, tá? Eu convido os irmãos a abrir os nossos livros na página 71, onde veremos alguns pontos que nós abordaremos logo em seguida o capítulo 7 e vamos estar estudando com calma. Tá? Capítulo 6, página 71. Vamos agora ver um pouco sobre o comportamento, tá? Mas, entendendo, irmãos, antes de mais nada, vamos falar sobre os elementos do comportamento. A partir da página 71, quero que os irmãos acompanhem. E o primeiro ponto que eu gostaria de ver é que todo comportamento é a reação comprovada por uma ação anterior. Ou seja, o seu comportamento ele é moldado por uma ação que vai gerar uma reação. Tá? Com isso,
a gente entende que o servo de Deus ele deve ter o seu caráter moldado. Por quê? Porque nem toda ação é positiva. Nós sabemos que existem algumas ações que são negativas na vida do servo de Deus, mas ele deve entender que, tendo a sua vida moldada por Deus, mesmo que aconteçam ações negativas que podem alavancar de forma negativa a sua, os seus sentimentos, o seu comportamento deve ser de forma positiva. Você deve ter um comportamento firme e moldado em Deus, tá? E entendendo sobre o comportamento, nós vemos que o comportamento ele pode ser mudado também quando é gerado certo estímulo, ou seja, o seu comportamento, você tem um certo comportamento quando você é estimulado a fazer algo, mas o seu comportamento pode ser mudado quando o seu estímulo também é mudado. Isso nós vamos ver mais à frente um pouquinho quando formos falar sobre motivo, motivação, que são motivos do comportamento, tá? Mas antes de mais nada, entendendo isso, o terceiro elemento do comportamento seria a lei que causa esse efeito do comportamento, tá? E o que seria isso? Nós sabemos, como já disse anteriormente, que todo comportamento ele vai gerar uma reação, mas você, sendo servo de Deus, você deve saber que para ter o seu caráter moldado, independente da ação que venha acontecer, a sua reação ela deve ser positiva, tá? E por que ela deve ser positiva? Porque existem elementos no comportamento que fazem com que muitas pessoas se frustrem e acabam tendo o seu comportamento negativo, na maioria das vezes por não alcançar objetivos através de seu comportamento, tá? E aí fica a pergunta, por que um objetivo na maioria das vezes não é alcançado? Muitas vezes por erro no alvo, às vezes porque não buscou a motivação correta, às vezes porque o alvo a qual estava buscando não era um alvo correto, às vezes buscou em coisas banais algo que queria satisfazer a sua própria vontade, ou preencher um vazio em que seria um lugar que somente Deus poderia preencher. E na maioria das vezes também, irmãos, por falta de amadurecimento. A falta de amadurecimento são fatores que acarretam muito para que pessoas venham ter o seu comportamento alterado, o seu comportamento mudado, tá? Então, diante disso, a gente entende que as pessoas, os servos de Deus, em muitas vezes o seu comportamento ele é alterado e o objetivo não é alcançado porque deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, ou seja, não fazem corretamente de acordo com a vontade de Deus e acabam se frustrando no caminho. Muitos acabam dando ouvidos a conversas fora da realidade, muitos têm objetivos difíceis de ser alcançados fora da realidade, ou possuem uma deficiência no amadurecimento, possuem dificuldade em ouvir, dificuldade em falar, não pensam antes de agir. Isso acaba afetando diretamente o comportamento, tá? E o que seria de fato esse motivo que faz com que as pessoas venham a buscar? Os motivos eles são vários, podem ter motivos físicos, espirituais, intelectuais. Os motivos são aquilo que faz você buscar, aquilo que literalmente te motiva a buscar, né? E a motivação, ela é a alavanca que faz você ir atrás desse motivo, né? Para contextualizar melhor, para entendermos. Enquanto o motivo é a causa de você querer algo, a motivação é o que vai te impulsionar para você alcançar aquilo que você tanto quer atingir. E o que, que isso tem a ver com o caráter cristão? Porque o nosso comportamento ele é moldado de acordo com as nossas perspectivas. Então, se as nossas perspectivas não forem de acordo com a nossa vontade, a tendência é que o nosso caráter, a nossa postura venha a ser negativo. Mas aí, em nosso estudo, nós entendemos que, embora o nosso comportamento venha a ser moldado por ações e essas ações venham a ser negativas, o nosso comportamento deve ser positivo, para que então o nosso caráter venha a ser um caráter correto e moldado, tá? Então, irmãos, dando continuidade, nós vamos estudar agora sobre o procedimento moral, tá? Do capítulo 7, tá?
procedimento moral. E vamos entender o que seria, né, essa moral pessoal, tanto na área filosófica quanto na área pessoal, e esse procedimento moral na prática. Tá? Vamos por parte. Primeiramente, nós precisamos entender que no campo pessoal, a moral ela se define como tudo aquilo que é decente, aquilo que é educativo, aquilo que aquilo que se é decente e que pode ser tomado como um paradigma, como um exemplo. Tá? Então, no campo pessoal, seria algo de bom agrado, algo que seja bom para todos, tá? Tanto no sentido intelectual como espiritual, algo que seria benéfico ao ser humano. Na área filosófica, irmãos, a moral ela seria aquilo que regulamenta os atos dos seres humanos, tanto bons como ruins. Então, a moral do ser humano ela também é moldada assim como o seu comportamento. Se a sua moral é de uma boa índole, você vai saber reagir a certos dilemas da vida, a certas situações, a certas ações, para que não venha gerar reações negativas na sua caminhada cristã, tá? E como que funciona esse procedimento moral? Nós entendemos que todos os crentes, irmãos, todo cristão, ele precisa despojar-se do velho homem. Ou seja, irmãos, como crentes convertidos, como obreiros e servos, nós precisamos despojar do velho homem e nos revestirmos da nova criatura que somos a partir do batismo, né? Ou seja, sermos semelhantes a Cristo. Então, esse procedimento moral na prática nada mais é do que isso, irmãos. Nós entendemos que somos nova criatura em Cristo Jesus e que o nosso caráter ele precisa ser moldado em Deus. Embora embora a moral filosófica diga que o nosso comportamento venha a ser moldado pelo nosso intelecto e por áreas da vida, nós sabemos que é em Deus que buscamos o nosso revestimento, buscamos essa moldura do nosso caráter, tá? Então, com isso, irmãos, nós finalizamos esse capítulo 6 e 7, entendendo que o nosso comportamento ele é moldado por aquilo que vivenciamos e que através disso nós alcançaremos objetivos, seja eles positivos ou negativos. Entretanto, o nosso comportamento ele deve ser sempre positivo, mesmo diante de ações negativas, para que a gente consiga caminhar segundo a vontade de Deus, tá? Da mesma forma, conduzindo ali um procedimento moral, abandonando as velhas práticas e caminhando na fé cristã, tá bom? Vamos caminhar, irmãos, e vamos para o capítulo 8, tá? Que fala sobre o conhecimento, a partir da página 83. E com isso, irmãos, eu gostaria de ler as duas primeiras linhas para os irmãos, que diz o seguinte: o cristão conhece Deus por experiência a cada dia, cujo conhecimento recebe o nome de empírico. Agora vamos lá. Nós sabemos que, por conhecimento, o cristão, irmãos, como forma basilar, ele precisa conhecer a Deus. Não faz sentido eu dizer que sou servo de Deus se eu não conheço a Deus. Não faz sentido eu adorar a um Deus ou ter o meu caráter, né? Assim, eu dizer que meu caráter é um caráter cristão, moldado em Deus, se eu não conheço o dono do caráter, se eu não conheço aquele que criou. Então, como princípio basilar, é entender que eu preciso conhecer a Deus. E não é conhecer a Deus por ouvir falar, simplesmente por dizer, eu conheço a Deus porque eu frequento uma igreja, eu conheço a Deus porque eu já ouvi pessoas pregando. Não, é conhecer a Deus por experiências, conhecer a Deus através da oração, conhecer a Deus através do dia a dia, através de experiências na sua caminhada com Deus. E principalmente, irmãos, conhecer as Escrituras. Não adianta eu simplesmente dizer que conheço a Deus se eu não conhecer as Sagradas Escrituras. Por quê, irmãos? Quando nós estudamos o capítulo 3, que falava sobre princípios da fé cristã, nós vimos que um dos princípios é crer na Bíblia como autoridade, crer nela como autoridade, base lá para a fé cristã. E com isso, irmãos, a gente vê que
crer em Deus e não crer nas Escrituras não adianta de nada, porque é através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. É através das Escrituras que nós encontramos experiências com Deus. Então, irmãos, entendam, conhecer a Deus e conhecer as Escrituras é algo que precisamos ter como basilar, como conhecimento prático na fé cristã e na vida com Deus, tá? O capítulo 9, irmãos, vai falar sobre amargura e perdão, tá? Mas antes de estudarmos, vamos entender o que seria esse significado da palavra amargura, né? E a palavra amargura, no significado original, ela quer literalmente dizer gosto amargo, ou seja, amargura, desgosto, aflição, uma aflição interior, uma dor moral, uma dor ali no âmago, algo que seja difícil de ser reparado, uma amargura profunda. Então, irmãos, entendendo o que é amargura, nós vamos entender que ela não somente afeta o intelecto, mas ela afeta o coração daqueles que são servos de Deus, aqueles que não se permitem ter o seu caráter moldado. E por que estamos falando sobre amargura e perdão? Porque se possuímos amargura em nosso coração, nós devemos aprender a perdoar e a liberar o perdão. Nós não podemos escolher ter sentimento de ódio e nem emoções carregadas de amargura na nossa alma. Por quê, irmãos? Porque no momento em que os nossos corações eles se enchem de amargura, nós tiramos o espaço que deveria ser preenchido com outras coisas, com coisas que são de proveito para a vontade de Deus. É por isso que devemos aprender a liberar o perdão, devemos não guardar ódio nem rancor em nossos corações, devemos perdoar de forma incondicional, devemos amar sem fingimento, tá? E temos que ter um coração limpo. E por que eu citei todos esses exemplos? Principalmente amar de forma incondicional. Porque Cristo ele nos amou, irmão, de uma forma incondicional. Deus entregou o seu único filho, a maior prova de amor bíblica. Então, entenda que da caminhada cristã é algo que o servo de Deus ele precisa ter em mente que você precisa liberar o perdão, você precisa ter essa mentalidade de servo e entender que a amargura ela não cabe no caráter cristão, ela não cabe no seu caráter como servo de Deus. Então, liberar o perdão, ter uma vida limpa, uma consciência pura, é algo que está inerente à condição de servo e de uma pessoa que pretende ter a sua vida moldada em Cristo. Tranquilos? Vamos caminhar, irmãos, para o capítulo 10, tá? Abram seus livros na página 91, analisando a consciência, tá? Antes de vermos sobre isso, irmãos, nós vamos entender que existem diversidades de consciência, tá? E dentro disso, a partir da página 91, nós vamos ver no capítulo 10 essa diversidade de consciências, tá? A primeira delas, irmão, seria a consciência pura, né? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Atos, capítulo 24, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Ou seja, ter uma consciência pura, uma consciência limpa, algo que não vai atrapalhar a sua vida com Deus, que faz com que você seja ali um obreiro que tenha uma consciência limpa, uma consciência pura, e com isso a sua caminhada ela torne até mais fácil na vida cristã, tá? Então entenda, existem diversidades de consciência, sendo ela a primeira a consciência pura, tá? A segunda, irmão, seria ali ter uma consciência morta. Isso, ter a consciência morta, seria uma consciência sem temor, uma consciência que de uma pessoa que é escrava dos seus vícios, escravas do pecado, uma consciência que não tem o temor de Deus e que ela se desfalece por qualquer motivo, por qualquer situação.
ou por qualquer coisa que venha afetar a sua caminhada. Então entenda que você ter a sua consciência pura e ter a consciência morta, existe aí uma diferença muito grande. E diante disso a gente entende que Deus, ele vendo os tipos de consciência, vendo a consciência pura, a consciência morta, ele consegue nos moldar através disso, mas nós precisamos nos permitir que possamos ter essa mudança através de Cristo Jesus, tá? Nós vemos também, irmãos, que existe dentre as consciências, né, existe a consciência limpa, né, que seria aquela consciência que não carrega pecado, aquela que mesmo que peque, se arrependa e busca a Deus com temor em Cristo Jesus. Então aqui a gente consegue entender isso, irmãos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as categorias de consciência, a partir da página 93. E dentre as categorias existe a primeira, que é uma consciência boa, tá? Que são consciências que escapam da influência do mal, do relativismo. Então, é uma consciência que é boa na sua formação. Existe também a consciência guiada pela verdade, aquela que não se deixa se moldar pelo mal, mas que procura estar sempre firme em Deus. A consciência fraca, que é aquela de pessoa com pouco conhecimento bíblico, aquela que se deixa se levar por qualquer coisa, por fábulas, e que não crê na Bíblia como suficiente, como já vimos anteriormente, tá? Que não sabe ali o que é errado, né? Temos também a consciência inocente, né, que, como eu citei, é aquela consciência que não consegue discernir o que é certo e o que é errado, que, que simplesmente vê as coisas e não consegue ter essa análise, essa diferenciação, então seria essa consciência inocente. Mas nós teríamos aí, dentro das categorias de consciência, nós teríamos ali a sua divisão. E quais são as funções da consciência, irmãos? Quais são as suas tarefas? A consciência, ela pode tanto acusar, ela pode servir como testemunha, ela pode julgar. Ou seja, irmãos, existem várias possibilidades de coisas que a consciência pode fazer. Nós vemos dentro da Bíblia vários exemplos, irmãos, de pessoas que tiveram ali a sua consciência acusada, né, pelo seu erro. Então, aqui a gente percebe que dentro dessa vasta gama de possibilidades, a consciência ela serve tanto para o seu bem quanto para o seu mal. Ela pode sim ser a sua escudeira e te mostrar que você está no caminho correto, fazendo o que agrada a Deus, mas também ela pode te acusar e servir como testemunha para que você possa ser acusado. Então, muito cuidado com isso. Entenda que a, a sua consciência ela deve ser moldada, mas para que possa fazer o que é correto. Tá bom? Então, aqui finalizamos, irmãos, o capítulo 10. E com isso, vamos para o capítulo 11 e capítulo 12. Tá? Capítulo 11, irmãos, nós vamos falar sobre separando o precioso do vil. E no capítulo 12, nós vamos falar, irmãos, um pouquinho sobre a pureza moral, tá? Então, diante disso, a gente vai estar caminhando. Vamos lá para a página 103. A partir da página 103 e para a página 104, nós vamos estudar, irmãos, agora o capítulo 11, separando o precioso do vil, tá? Primeiramente, irmãos, nós entendemos que nós precisamos nos manter firme diante desta vida e diante daquilo em que Deus pôs para conosco, tá? Entender que o nosso comprometimento, irmãos, com Deus, ele não pode estar firmado simplesmente em uma religião, ele não pode estar firmado simplesmente em fábulas ou coisas que são passageiras. Ele deve estar firmado em Deus, tá? No nosso comprometimento com Deus. E entendemos que o que Deus quer que sejamos, o que Deus espera de nós como servos, Deus espera que nós sejamos limpos pela palavra, porque sabemos que a palavra, somente ela consegue transformar, consegue moldar o caráter humano e mudar o caráter humano para um caráter divino. Então, diante disso, irmãos, a gente entende que devemos ser limpos pela palavra. E não apenas isso, temos que ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis
Ou seja, é isso que Deus quer para com a sua igreja, tá? É necessário eliminar, irmãos, de nós muitos pensamentos que não condizem com a palavra. Ou seja, se você tem pensamentos de derrota, coisas que não condizem com aquilo que Deus nos adverte a ter, nós devemos ter o nosso pensamento moldado, devemos ter o nosso caráter moldado, devemos ter a nossa mentalidade moldada, devemos separar o vil do precioso, devemos separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Deus, irmãos, ele nos advertiu que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Diante disso, a gente já percebe que há uma necessidade de separar o que é precioso do que não é. Há uma necessidade de separar o que é bom do que é mal, do que é vil. Então entenda, você sendo o sal da terra, você sendo a luz do mundo, você carrega consigo algo que é muito precioso. E o que é isso? Você carrega ali a vontade de Deus. E com isso, irmãos, o nosso caráter ele será moldado de acordo com aquilo que temos por certo, tá? De acordo com aquilo que nós entendemos que é correto pela vontade de Deus, tá? Então entendamos, precisamos separar o que é vil do que é precioso e entender que essa é a vontade de Deus, que sejamos limpos pela palavra e que sejamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor, tá? Agora, falando, irmãos, sobre a pureza moral do capítulo 12, nós vamos entender que nós precisamos nos livrarmos da servidão do pecado. Porque muitos, irmãos, estão caminhando da liberdade para a servidão. E não deve ser assim, irmãos. Nós devemos caminhar da servidão do pecado, né, fora da presença de Deus, para a liberdade, quando nós encontramos a Cristo. Só que muitos caminham da liberdade para a servidão, acabam tornando-se servos do próprio vício, do próprio pecado. E com isso, irmãos, da servidão, eles caminham da liberdade para a servidão, e da servidão eles caminham para a escravidão. Escravos esses do pecado. E nós não devemos ser escravos do pecado, irmãos. Porque muitos estão presos, irmãos, a maus hábitos. E que maus hábitos são esses? Maus hábitos que não condizem com o caráter cristão. Entre eles, a masturbação, é, a glutonaria, que seria a ser guloso, né? As finanças, que seria não ter uma vida financeira organizada, a mentira, seria ter a prática do pecado da mentira em sua vida. Então, maus hábitos esses, irmãos, que acabam afetando diretamente a vida do servo de Deus. Aquele que é servo, aquele que é cristão, aquele que quer ter o seu caráter moldado, ele precisa entender que isso é basilar para a caminhada com Deus. Então, irmãos, só reforçando mais uma vez, você não deve caminhar da liberdade para a servidão e, consequentemente, para a escravidão. Não. Você deve ter uma vida correta em Deus, entendendo que é por meio dele que você alcançará a sua salvação. Correto? Então vamos continuar, irmãos, dando continuidade. Capítulo 13, capítulo 14, para finalizarmos o nosso livro, tá? Submissão e obediência, tá? O que é obediência, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, tá? Então, irmãos, não é uma pergunta fácil de se responder e muito menos de se praticar o que é obediência. Mas, como o apóstolo Pedro disse, né, purificando, né, as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, é algo que nós precisamos ter como base para a nossa caminhada, é entender que devemos ser submissos e obedientes à vontade de Deus, né? Porque ninguém compra o direito de ser salvo sendo obediente a Deus. Ninguém compra. A sua salvação ela não está condicionada a isso, mas você precisa ser obediente. Embora você não seja salvo por obras, você precisa ser obediente. Você precisa ter a sua caminhada moldada em Cristo e ser obediente a Deus, tá? Então entenda, irmãos, é necessário que, evidentemente, nós entendamos que ninguém vai comprar esse direito. Nós temos que ser obedientes, temos que ser submissos e assim fazer a vontade de Deus. Com isso, irmãos, nós caminhamos ali para a página 135
e vemos que essa comunicação, a forma como nós tratamos a nossa submissão a Deus, fala muito sobre o nosso caráter, fala muito sobre a nossa conduta. E para isso nós devemos ser obedientes, nós devemos ser submissos e ser fiel com a vontade de Deus. Tá, irmãos? Vamos caminhar para o último capítulo, capítulo 14, que vai falar sobre analisando a renúncia, tá? E primeiramente nós temos que entender que analisando sobre a renúncia, temos que depender da provisão divina. E o que seria depender da provisão divina? Quando nós falamos sobre depender da provisão divina, nós entendemos que Deus, em todo o decorrer da história, Deus ele sempre teve um cuidado com aqueles que eram seus para com a provisão. Aqueles que renunciaram ao pecado, renunciaram ao mal, ele sempre proveu. Assim como ele proveu alimento no deserto para aqueles que eram seus, assim como ele providencia até hoje em nossas vidas. A renúncia, irmãos, ela pode ser difícil, pode, mas ela é prazerosa e ela vem com uma recompensa divina. Não que venhamos renunciar por barganha com Deus, não, ou fazendo isso como moeda de troca, mas a renúncia ela é acompanhada de bênçãos, tá? Mas para isso, nós precisamos ter discernimento, irmãos. Ter a fé em Deus, ter uma fé divina, entendendo que esse discernimento ele vem para que nós possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas, entender que esse propósito é importante, entender que renunciamos o mundo para que possamos viver para Cristo, porque somente renunciando o mundo a gente conseguirá viver para Cristo de uma forma correta e assim ter o nosso caráter moldado, irmãos, tá? Nós devemos entender que quanto à renúncia, nós temos que renunciar, irmão, várias coisas que podem atrapalhar, entre elas a avareza, tá? Renunciar à avareza para que a nossa vida possa ser ter uma vida moldada em Cristo. Renunciar à pobreza. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que ser pobre é um pecado, eu estou dizendo que você deve enriquecer da noite para o dia. Quando falamos de renunciar à pobreza, estamos falando da pobreza de espírito. É aquela pobreza que te faz ficar longe de Deus, aquela pobreza que te condiciona a não pensar além, a não confiar em Deus e que Ele pode prover em nossas vidas. Então devemos renunciar a tudo isso e principalmente, irmãos, ter servidão a um só Senhor. Um reino de dois senhores, ele subside. Então, ele não existe. Nós temos que ter o nosso foco, entender que a nossa servidão ela é única. Nós servimos a Deus, nós servimos ao Senhor e, acima de tudo, nós somos discípulos de Cristo que faz a vontade de Deus. Se queremos que o nosso caráter cristão venha a ser moldado, se queremos que o nosso caráter venha a ser de fato ali moldado em Cristo Jesus, devemos renunciar, devemos ter o discernimento e entender que a nossa servidão é única. Ela é somente de Deus. Somente em Deus nós servimos, somente a Ele renunciamos e é por Ele que temos o nosso caráter moldado. Por fim, irmãos, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero ter ajudado e contribuído para o conhecimento dos irmãos. Estudem, não deixem de ler o material e permaneçam firmes, irmãos. Permaneçam firmes em Deus, permaneçam firmes nos estudos, que possamos com isso aprender um pouco mais e saber que o nosso caráter, irmãos, ele não está condicionado simplesmente àquilo que eu quero, mas eu devo, irmãos, assim como essa disciplina nos diz, ter o nosso caráter moldado em Deus, ter o nosso caráter sendo um caráter cristão, para que por fim possamos conseguir andar e trilhar com pés firmes na obra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, uma ótima aula e bons estudos. Até a próxima.